Continuando então a lição de número 3, agora no texto 3, falaremos do aborto no contexto teológico. O aluno deve assistir a parte A, que nós abordamos já o texto 1 e 2. O aborto no contexto teológico. A Igreja de Cristo jamais deixou de erguer-se em defesa da sacralidade da vida humana. Da era apostólica aos dias de hoje, vimos exercendo no poder do Espírito Santo nossa missão como luz do mundo e sal da terra, protestando contra a iniquidade e erguendo bem alto o estandarte da ética cristã. Vejamos, pois, como os teólogos cristãos posicionados sobre o aborto. Na didática, produzida ainda no século I, a didática é bastante enfática em sua catequese acerca da vida humana. Não matarás o embrião por meio do aborto, nem farás que morra o recém-nascido. O documento, apelidado também de O Ensino dos 12 Apóstolos, reconhece no embrião uma pessoa completa e, como tal, precisa ter os seus direitos à vida observada como um todo, o rigor. Tertuliano, que foi um advogado brilhante, Tertuliano do ano 150 a 220, é um dos autores mais celebrados do cristianismo dos primeiros séculos. Escrevendo em latim, defendeu a fé cristã ante as autoridades romanas e jamais temeu assestar suas armas contra a heresia. Concernente ao início da pessoa humana, foi claro e incisivo. O ser tem início antes mesmo da nidição uterina. No exato momento da concepção, já se pode falar com um novo ser. Isso significa que o óvulo fecundado e ainda a caminho do útero é uma pessoa. Tertuliano soube como expressar enérgica e belamente o pensamento bíblico. Vale ressaltar que, ao contrário dos outros escritores pós-apostólicos, ele não se deixou influenciar pela filosofia grega. O seu posicionamento quanto ao aborto seria plenamente aceito por Alberto Magno, 1193 a 1280, que também reconhecia que a homonização dá-se no ato conceptivo. Agostinho. Segundo Agostinho, que viveu do ano 354 a 430, só é possível falar em um novo ser a partir do 40º dia após a concepção. Se o embrião, porém, for do sexo feminino, o tempo exigido será de 80 dias. Não sei com base ele chegou a essa conclusão arbitrária e extravagante, de qualquer forma, porém é admirável que o teólogo jamais aprovou o aborto. Aliás, quanto à sacralidade da vida, Agostinho foi bem radical. Chegou a chamar de prostitutas mulheres que, para escapar das consequências de sua vida imoral, tomavam veneno para se tornar estéreis. Quando não conseguiam, matavam o filho que traziam no ventre. Tomás de Aquinas. No que tange ao início da pessoa humana, Tomás de Aquinas, de 1225 a 1274, em nada diferia de Agostinho, pois ele também fora influenciado por Aristóteles. Por isso, acreditava que o ser humano do sexo masculino tem início após o 40º dia de concepção e a mulher só depois do 80º dia, mas sem igual rigor, condenava o aborto. Aquino afirmava ser a vida humana tão sagrada quanto a pessoa humana, pois ambas são inseparáveis. Xisto V, o Papa Xisto V, que viveu de 1521 a 1590, eliminou de vez o parâmetro aristotélico quanto ao início da pessoa humana. Doravante, o magistério da Igreja Católica não perderia mais tempo com discussões infrutíferas sobre o instante exato da homonização. Ater-se-ia, porém, a esse princípio simples, direto e claro: a vida é sagrada desde a sua concepção. Em 1869, o Papa Pio IX divulgou a encíclica apostólica Sedia,
condenando definitivamente toda e qualquer interrupção da gravidez. Não se admitiria mais debates estéreis acerca do feto inanimado, pois o magistério católico entendia que a alma está presente na pessoa humana desde o primeiro instante da concepção. Vamos ao Concílio do Vaticano II. O Concílio de Vaticano II, o 21º Concílio Ecumênico da Igreja, mais conhecido como Vaticano II, foi convocado pelo Papa João XXIII, através da bula de Humanae Salutis, no dia 25 de dezembro de 1961. Albert, em 11 de outubro de 62, prolongaria até 8 de dezembro de 1965, já no pontificado de Paulo VI. Apesar das mudanças havidas em muitas práticas da Igreja Católica, o magistério romano manteve intacto o seu compromisso em relação à santidade da vida. Quanto ao aborto, o documento final é singularmente taxativo. Com efeito, Deus, Senhor da vida, confiou aos homens para que este desempenhasse de um modo digno dos mesmos homens o nobre encargo de conservar a vida. Essa deve, pois, ser salvaguardada. A Assembleia de Deus e a questão do aborto. No dia 12 de abril de 2013, no encerramento da 41ª Assembleia Geral da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, o Conselho Político do referido órgão divulgou um documento no qual expõe a posição da Igreja concernente às várias questões étnicas. No que tange ao aborto, a declaração conhecida como Carta de Brasília é esclarecedora e forte. O anteprojeto do novo Código Penal brasileiro prevê a descriminalização do aborto, banalizando a destruição de seres humanos no ventre materno. É uma terrível agressão ao direito natural à vida. Prevê no artigo 128, não há crime de aborto até a 12ª semana de gestação, quanto ao médico ou psicólogo constatar que a mulher não apresenta condições de arcar com a maternidade. O documento conclui a posição da Assembleia de Deus sem deixar qualquer margem de dúvida. CGADB é contrária a essa medida, por resultar numa licença ao direito de matar. Seres humanos indefesos na sacralidade do útero materno, sem qualquer fase de gestação, pode ser um atentado contra o direito natural da vida. A palavra de Deus é clara: não matarás o inocente. Êxodo 23, verso 7. Associa a coluna A de acordo com B, quanto à posição dos teólogos sobre o aborto. Apelidado o ensino dos 12, reconhece no embrião uma pessoa completa, como tal precisa ter os seus direitos à vida observada com todo rigor. Letra D de Didac. 3.11. No exato momento da concepção já se pode falar em um novo ser. Isso significa que o óvulo fecundado e ainda a caminho do útero é uma pessoa. Aqui a letra é Tertuliano. Tertuliano admitiu isso. Determinou que se ativasse esse princípio simples, direto e claro: a vida é sagrada desde a sua concepção. O Papa Sixto V determinou que se atingisse a esse princípio simples, já respondeu, a vida deve ser salvaguarda com extrema solicitude desde o primeiro momento da concepção. O aborto ou infanticídio são crimes abomináveis. Aqui é o Concílio do Vaticano. Concílio do Vaticano. É contrário, letra B, é contrário à descriminalização do aborto por resultar numa licença de direito de matar seres indefesos na sacralidade no útero materno em qualquer fase da gestação, por ser um atentado contra o direito natural da vida. Letra A CGADB. 3.15, não matarás o inocente. Letra C, palavra de Deus, Êxodo 23, 7. Vamos ao texto 4.
o aborto no contexto filosófico. Nem todo filósofo é amigo da sabedoria. Se nos dermos ao trabalho de folhear a história da filosofia, encontraremos logo nos primeiros capítulos alguns pensadores, conquanto mundialmente celebrados, advogam a prática do aborto e de outros crimes hediondos. Para eles, a vida humana não passa de um item descartável e ordinário na engrenagem do Estado. Houve alguns filósofos, porém, à semelhança de Kant, saíram em defesa da vida e da dignidade humana. Este, sabiamente, observa as leis que o Criador imprimiu na criação e na alma de cada homem. Falemos de Platão e Aristóteles. A República é a obra mais importante de Platão, 428 a 347. Nesse livro, o filósofo grego, já decepcionado com o século de Péricles, busca descrever um estado perfeito, no qual desaparece o indivíduo e reaparece a coletividade, forte e onipresente. Em sua utopia, os fracos não têm vez. Por isso propõe o aborto e o infanticídio a fim de eliminar os que não podem contribuir para o bem comum. O mesmo pensamento tinha Aristóteles, que foi discípulo de Platão, o estagirita, como é conhecido com meios acadêmicos, pouca importância dava a embriões e fetos. Aliás, para quem dizia ser o escravo uma desprezível máquina sem alma, o que era um ser humano no período de gestação? Certa vez aconselhou desabridadamente quanto a saber quais os filhos que se deve abandonar ou educar, e deve haver uma lei que proíba alimentar tal criança disforme. Esparta agia exatamente assim. Quando o nascimento de uma criança, o governo punha-se a examiná-la, a fim de verificar se essa tinha condição de ser útil ao sistema. Se fosse considerada fraca ou inapta, era de imediato descartada. A política espartana parece ter sido copiada pela China. Ali, como o país só tem autorização para ter um único filho, todos anseiam por um unigênito varão. Se isso não ocorre, não são poucos os casais que expõem a sua filha à morte, abandonando em vielas e becos. Vê-se, pois, que o conselho de Platão e Aristóteles ainda é posto em prática hoje, mais do que nunca. Immanuel Kant, demonstrando a grandeza de sua filosofia, Immanuel Kant, 1724 a 1804, posiciona firmemente contra o aborto, partindo do pressuposto que não podemos fugir aos nossos deveres e obrigações morais, conclui que não temos o direito de suprimir a liberdade dos que nos rodeiam, e se o fizermos, perderemos o nosso lugar de destaque na hierarquia da criação divina. Por isso, ele é corajoso e decisivo. O homem não pode dispor da vida humana, nem mesmo da sua própria existência. Embora não fosse um cristão notório e praticante, admirava-se as sagradas escrituras, a perfeição moral era impossível sem o Novo Testamento. Quanto à Bíblia em si, afirma o filósofo prussiano, a existência da Bíblia como livro para o povo é o maior benefício que a raça humana já experimentou. Todo esforço para depreciá-la é um crime contra a humanidade. E não foi por acaso que Immanuel Kant posicionou-se não somente contra o aborto, mas também contra a eutanásia e o suicídio. Em sua ética, busca ser enfático e energético, o ser humano tem o dever de observar a santidade da vida. Simone de Beauvoir, apesar de jamais ter recorrido ao aborto, Simone de Beauvoir, 1908 a 1986, defendia, através de suas controvertidos personagens em O Segundo Sexo, põe-se contra a criminalização do aborto. Para ela, manter o aborto como crime é controlar a sexualidade feminina, restringindo a vida sexual da mulher ao casamento.
quando do lançamento desse romance, em 1949, ainda não havia a pílula anticoncepcional. O interessante é que a pílula veio, mas o aborto não se foi. Aliás, nunca houve tantos abortos quanto hoje. Escorada nesse argumento, a senhora Beauvoir, que manteve um polêmico relacionamento com o filósofo Jean-Paul Sartre, de 1905 a 1980, obstinou-se em destruir o que muitos intelectuais hoje acunham de mito de amor materno. Subsidiados por esse liberalismo falso e opressor, seus admiradores indagam: não tem a mulher direito ao seu próprio corpo? Será ela obrigada a carregar no ventre um ser definitivamente que não quer e tem condições de amar? Tais perguntas são próprias daqueles que, segundo as pisadas de Hitler e Stalin, acham que pode dispor da vida e de seus semelhantes ao bel prazer. Vê-se, pois, que sobre o apanágio dos direitos humanos, muitas violações e crimes hediondos são cometidos contra as crianças. Madre Teresa de Calcutá, embora não seja filósofa, a Madre Teresa de Calcutá, que viveu de 1910 a 1997, viveu rigorosamente de acordo com seu ideário religioso e vocacional. É impossível não admirar essa mulher, apesar de não concordarmos inteiramente com a sua teologia, não devemos ignorar o exemplo que ela, pelas ruas e becos de Calcutá, veio a perceber o quanto a vida é preciosa. Aqui dedicava-se aos leprosos e ali mais adiante entregava-se aos orfanatos pelo governo da imensa a madrasta índia. Era-lhe impossível fugir daquele sofrimento. Nascendo em cada lar, esparramava-se logradores por uma cidade que é conhecida por sua iniquidade e pecado. Diariamente, Madre Teresa convivia com a morte, por isso valorizava tanto a vida. Quando indagada sobre o aborto, não usou de meias palavras, foi firme e convincente. Eis porque o aborto é um pecado tão grave. Não somente mata a vida, mas nos colocamos mais altos do que Deus. Os homens decidem quem deve viver e quem deve morrer. Madre Teresa não era menos feminista que Simone. A diferença entre ambas era essencial, mais simples. A primeira amava a vida como dom divino e a segunda adorava a existência como dádiva de uma morte certeira e sem perspectivas. Vamos aos exercícios. Marque-se para certo e para errado. Em sua obra A República, Platão propõe o aborto e o infanticídio a fim de eliminar os que não podem contribuir para o bem comum. Certo. 3:17, Aristóteles propôs uma lei que proibisse alimentar toda criança disforme. Certo. Immanuel Kant, 3:18, posicionou-se contra o aborto, a eutanásia e o suicídio, afirmando que o ser humano tem o dever de observar a santidade da vida. Certo. 3:19, após a criação da pílula anticoncepcional, o número de abortos diminuiu consideravelmente. Errado. 3:20, Madre Teresa considerava o aborto um pecado grave, porque quem o pratica não somente mata a vida, mas coloca-se mais alto do que Deus. Vamos ao texto 5, o aborto no contexto legal. Enquanto escrevia essas linhas, o autor que está dizendo, tramitava no Senado Federal, de 27 de junho de 2012, o projeto de lei 236, propondo a reforma do Código Penal brasileiro. Por um outro lado, aqui aumenta a lista de crimes hediondos, por outro, trata a estranha leniência, o aborto, a eutanásia e o consumo de drogas. Embora tais delitos atentam contra a vida humana, o legislador resolveu trabalhar de maneira causística e branda. Antes, porém, de nos voltarmos à incongruência da legislação,
observamos alguns códigos que trataram o aborto. Por exemplo, o Código de Hammurabi, que viveu entre 1810 a 1750 a.C. Hammurabi foi o sexto rei da primeira dinastia babilônica. Sob seu governo, a Babilônia conquistou a Suméria e a Acádia. Ele submeteu ainda Ur, Isim e Marim, estendendo sua hegemonia sobre toda a Mesopotâmia. O feito que o tornaria célebre, porém não deu no campo de batalha, deu-se na arena do direito e da justiça. Após subjugar Assur, em 1754 a.C., ordenou seus juristas a reordenação das leis babilônicas num único documento. E dessa forma nascia o código que eternizaria o seu nome, Código de Hammurabi, refletindo o temor que os pós-diluvianos ainda tributavam a Deus. Hammurabi condenou o aborto e realçou o valor da vida. Se alguém forçasse uma mulher a praticar o aborto, teria de indenizá-la em 10 ciclos de prata pelo embrião, ou feto morto. Observa, pois, certa similaridade entre o Código de Hammurabi e a Lei de Moisés. As leis de Solon, considerado um dos 7 sábios da Grécia, Solon, que viveu em 638 a.C. a 558 a.C., ainda é celebrado como um dos maiores poetas de todos os tempos. Todavia, o trabalho que mais ressalta é o Código de Leis que entregou aos atenienses. Foi ele o criador da Eclésia, ou Assembleia Popular, objetivando ampliar a participação do cidadão comum nas grandes decisões do Estado. Além de abolir a escravidão por dívidas, Solon criminalizou a prática do aborto. Se levarmos em consideração o utilitarismo da sociedade ateniense, constataremos que ele foi de fato corajoso e não se preocupou com o politicamente correto. Já em Esparta, apesar de Licurgo 700 a 630 haver também de certa forma condenado tal prática em seu código, o aborto e o infanticídio era bem mais comum. O Código de Napoleão, em decorrência da Revolução Francesa, promulgou-se um Código de Lei em 1792, tratando o aborto como crime hediondo. Quem praticasse deveria, depois de publicamente flagelado, cumprir uma pena de 20 anos. No entanto, Napoleão, já o senhor de toda a França, inclusive suas leis, achou que a legislação para os aborteiros era muito branda. Eis porque em seu Código Penal, promulgado em 1810, recomendou a pena de morte a quem induzisse uma mulher à prática do aborto. O Código Penal brasileiro. Em nosso país, o aborto é considerado crime contra a vida humana, conforme disposto no Código Penal brasileiro em vigor desde 1984. Se praticado com consentimento da mulher, a pena varia de 1 a 4 anos de prisão. A situação agrava-se no caso seja perpetrado sem a permissão da gestante, pena de 3 a 10 anos de reclusão. Todavia, não será qualificado como crime quando a gravidez acarreta risco à vida da mulher. Em caso de estupro e na constatação de anafaselia fetal, nessas circunstâncias, o governo, através do Sistema Único de Saúde, prestará toda assistência à mulher. Como projeto de lei 236, ora em tramitação no Senado, busca abrandar as penalidades quanto ao aborto. Se aprovado no novo Código Penal brasileiro, autorizará o médico a recomendá-lo, caso constate não ter a grávida condições de suportar os encargos da maternidade. Se o novo código entrar em vigor, a vida humana estará sujeita a critérios subjetivos, levianos e principalmente ideológicos. E é mais uma tentativa de as esquerdas agilizarem as pautas de sua agenda cruel e anticristã.
É necessário, pois, que o povo de Deus seja atento e vigilante, a fim de que semelhantes permissividades não sejam introduzidas em nosso Código Penal ou Código de Direito. Se isso ocorrer, as portas ficam abertas a outros crimes, que, embora igualmente repulsivos, logo receberão alcunhas e apelidos humanistas. Vamos aos exercícios. Refletindo o temor que os pós-diluvianos ainda tributavam a Deus, condenou o aborto e realçou o valor da vida. Há certa similaridade entre o seu código e a lei de Moisés. Letra A, Hammurabi. 3:22, um dos 7 sábios da Grécia, entregou aos atenienses um código de lei que abolia a escravidão por dívidas e criminalizava a prática do aborto. Letra C, Solon. Considerando que a legislação francesa era branda para os aborteiros, ao promulgar o seu Código Penal em 1810, recomendou a pena de morte a quem induzisse a mulher à prática do aborto. Napoleão, letra B, 3:24, considera o aborto um crime contra a vida humana, exceto quanto a gravidez acarreta risco à vida da mulher em caso de estupro e na constatação de anefalia fetal. Letra D, Código Penal Brasileiro. Quando, em 2009, o governo então vigente no Brasil publicou o Programa Nacional de Direitos Humanos, PNDH3, expondo em outras intenções perversas de apoiar a aprovação do projeto-lei que descriminaliza o aborto, considerando a autonomia das mulheres para decidir sobre seus corpos, a reação da nação brasileira foi aqui temos demonstração em favor da vida, lastrada por todo o Brasil. Letra A. Letra A. Vozes santas e corajosas, guerreira, família tradicional, todas estão corretas aqui. Né? E da sociedade civil, todas levantaram o seu protesto, todas estão corretas. Muito bem. Nós vamos continuar do texto 6 ao 10 no próximo vídeo.